Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Eu sou Afonso Moreira Júnior e nós estamos no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. E hoje é Dia das Mulheres, as mulheres da Umbanda, aqui muito bem representadas pela Mãe Kelly D'Angelis, a quem eu agradeço nesse instante e acolho em nome da Fundação Espírita André Luiz. Boa tarde, Mãe Kelly. Uma abençoada tarde a todos, a você, Afonso. Gratidão imensa pelo convite. Estou muito honrada. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho da Mãe Kelly, apresentá-la a você que está nos acompanhando nesse diálogo interreligioso com os nossos irmãos da Umbanda. Kelly Sanchez D'Angelis nasceu em Diadema, criou-se na Igreja Católica e, acredite, foi ajudante do padre Marcelo Rossi. Ela, aos 14 anos, arrecadava alimentos para distribuir a pessoas necessitadas, uma vocação que despertou muito cedo no coração da Mãe Kelly. Ela estudou engenharia civil, onde trabalhou em grandes empresas e conheceu, assim, vários países. Com o pai Denison, fundou o CEL, Estrela Guia, e o Instituto Céu pela Vida, entidades filantrópicas dedicadas ao culto, dedicadas à divulgação da Umbanda e assistência social prestada à população carente, em especial aos nossos irmãos chamados em situação de rua, que infelizmente, Mãe Kelly, aumentam a cada dia. Temos estatísticas aí que apontam quase 60 mil moradores em situação de rua. Eu gostaria de começar a nossa entrevista, mais uma vez agradecendo a sua simpatia, a sua acolhida, a sua vibração. Nós espíritas falamos vibração, que é essa irradiação que vem do seu coração. Olha, as perguntas estão aqui. O programa de hoje está sendo gravado, então nós não temos a participação daqueles que nos assistem, mas que podem enviar sugestões por intermédio aqui no nosso canal. Olha, sempre que ouvimos falar de Umbanda, surge aquele título Mãe de Santo. Isso nos faz pensar que a participação feminina na Umbanda é muito ativa. Como a senhora vê o fato da Umbanda ser uma religião que aceita plenamente as mulheres? Como é essa conquista? A Umbanda aceita todos, né? Ela é uma religião que aceita todas as pessoas, independente de gênero, de sexo, de opção. Ela é uma religião que a gente diz de braços abertos. E como toda religião que é assim, né, as mães, né, têm um papel muito importante. A designação Mãe de Santo, né, na Umbanda é muito uma questão mais popular, porque nós, na Umbanda, somos mães espirituais. Normalmente, nós não somos feitas no santo. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, que eu não sou feita no santo, né? Eu recebi um chamado, né, junto com o pai Denison, eu, claro, né, 3 anos depois dele, mas a nossa designação é sacerdotisa de Umbanda e mãe espiritual. Por isso que nós chamamos, né, de mãe espiritual. Muito bem. Mãe Kelly, o que é preciso para que uma mulher se inicie na Umbanda e alcance a condição, como a senhora diz, não mãe de santo, mas mãe espiritual, que a senhora ocupa hoje, graças ao seu sacrifício,
aos seus estudos, os seus conhecimentos espirituais adquiridos ao longo de tantos anos? Na realidade, a gente recebe primeiro um chamado do nosso interior, né? Do nosso eu e da espiritualidade. Depois, nós buscamos o conhecimento através da teologia. A Umbanda tem uma teologia muito rica, com muitas informações, muitos livros hoje. E nós, aqui no Instituto Céu Estrela Guia, eu e o pai, nós fizemos um curso de teologia para que a gente pudesse conhecer mais sobre a história da Umbanda, as suas características. Então, isso é uma união daquilo que nós sentimos, né, do que nós vivemos, com o conhecimento de teologia. E, além deste conhecimento, nós fomos buscar mais, porque a Umbanda, ela é uma religião sincrética, ela traz um sincretismo muito forte das matrizes africanas, das religiões de matrizes africanas, do catolicismo, do espiritismo, que a incorporação a gente estuda muito aqui, Allan Kardec, porque ele nos traz uma base para o entendimento da incorporação. Então, a união disso é que faz com que nós nos tornemos, né, pais espirituais, tanto eu como mãe, né, e um exemplo, né, do nosso amado pai Denison, nós nos tornamos pais espirituais por esse motivo. Primeiro, esse chamado, porque a espiritualidade, ela respeita o nosso livre-arbítrio, ela coloca, e aí que se nós, como nós optamos por seguir essa caminhada, elas nos dá apoio e nos mostra caminhos como esse do estudo. Muito bem. Mãe Kelly, a senhora se referiu aí a feita no santo. Essa expressão não faz parte da cultura do candomblé? Feita no santo? Sim, é uma cultura, por isso que, né, a Umbanda traz, né, algumas casas ainda trazem isso, porque tem essa raiz do candomblé, né? Como eu falei do sincretismo, como nós, né, tanto o candomblé e nós da Umbanda, nós cultuamos os orixás, as divindades orixás. E uma das coisas que nos são colocadas é essa questão, né, de ser mãe de santo, né? Mas a mãe de santo, ela tem um período, um tempo, então normalmente isso é na religião de matriz africana, no candomblé. Algumas mães e alguns pais também da Umbanda são feitos no santo. Então, é uma coisa que se une, depende muito, né, de cada um, de cada casa. Muito bem, é uma iniciação com rituais, com exigências, com retiro, é isso? Sim, dentro da Umbanda, nós temos toda essa questão, vamos dizer, que a espiritualidade nos orienta para fazer os trabalhos, os assentamentos, todo o processo, né, para se tornar um pai espiritual. Não é igual o do candomblé, mas tem, vamos dizer, todo um ritual, uma ritualística que é feita para que a gente tenha uma casa, né, um espaço e tenha os filhos. Muito bem, eu tive aqui a grata satisfação de receber o pai Denison recentemente. Ele explicou, contou bastante coisa da história da Umbanda. Agora vai uma pergunta que, como diz o velho jargão, não quer calar. Quais as atribuições da senhora como mãe espiritual em comparadas com o do pai Denison? Por exemplo, ambos realizam as mesmas cerimônias, as mesmas liturgias, por assim dizer? Nós aqui, nós fazemos as coisas, né, juntos. Então, realizamos, né, os ritos, que são os 3 principais ritos da Umbanda, que é o batismo, né, o casamento e auto fúnebre, juntos. Mas cada um, né, com uma função. Então, a gente procura, né, essa união para mostrar que pode ser feito. Ou, em outras casas, somente o pai, somente a mãe. No céu, é um casal, então nós fazemos juntos. Você falou sobre as atribuições, né, da mãe, né, e do pai.
Normalmente, né, aqui no céu, eu cuido das coisas que são da parte organizacional, da parte administrativa, e como uma boa mãe, né, cuido, né, dos filhos, vendo o que eles precisam e orientando, né, aquele jeito bem materno. Só que eu sou uma mãe brava, eu brinco, né, Mas, exigente, mas né, muitas... espera um pouco, mãe Kelly, desculpe, eu vou interromper pedindo licença. Mas o apelido da senhora, pelo que eu sei, é Doce Mãe Kelly. É uma ironia isso? Não, não, não. Não é uma ironia, não. É porque para você colocar as coisas, você tem que ser doce. Né? Você pode ser, né, mais exigente, o brinco, né? Eu falo mãe brava, mas é uma colocação. Mas você precisa sempre falar, principalmente quando você está orientando. Na questão emocional e na questão, né, do espiritual, você tem que ser mais firme. Por isso que, muitas vezes, eu, como uma boa filha de Iemanjá, sou mais firme. Por isso que, de vez em quando, eu mesmo brinco que eu sou brava. Quando a senhora fala espiritualidade, a senhora usou essa expressão aqui algumas vezes, a senhora está se referindo ao quê? A espíritos benfeitores, espíritos em geral? A senhora está se referindo a orixás? Quando eu falo espiritualidade, eu estou me referindo às entidades, né? Os orixás, eles nos irradiam suas forças, né? Vamos citar a Mãe Iemanjá, sua força geradora, geradora de amor, né? Geradora de possibilidades, de oportunidades. As entidades nos orientam. Como na Umbanda, nós temos o guia, né? Que é aquele que sempre nos coloca as direções, nos mostra os caminhos, e o mentor, né, que nos mostra o contato com a espiritualidade maior. Por exemplo, o guia, no meu caso, é uma cigana, então é uma entidade que já foi né, uma cigana, um espírito, que tem toda a sua força, né, e faz a orientação no campo daquilo que eu preciso, dos caminhos para tomar, nas decisões, nas orientações com os nossos filhos. É isso. E a minha mentora é uma pombagira, Dona Sete Saias, ela tem toda essa coligação com, né, as outras entidades e com os orixás, para que eu me mantenha em equilíbrio, para que eu tenha toda vamos dizer, uma base para cumprir a minha missão. Importante a senhora explicar para quem está nos assistindo com muita curiosidade, muito interesse, muito respeito, tenho certeza, esse diálogo interreligioso. Fala um pouquinho desse espírito pombagira ou bombom-gira, como nós vimos aí no africano. Trata-se de um espírito que se incorpora por seu intermédio, que trabalha, e que atividade, e que benefício esse espírito traz ao seu trabalho, Mãe Kelly? Nossas pombagiras é o puro amor, é o amor materno, é o entendimento do seu eu. As pombagiras nos conduzem a nos amar, primeiro, para que a gente possa amar o outro. Então, ela traz todo aquele estímulo pela vida, o estímulo por ser feliz, por buscar a realização, por viver intensamente, por se olhar no espelho e falar, eu me amo de verdade. É isso que Pombagira traz. Tem um ponto muito lindo, né? Que fala que traz o perfume no ar, né? Traz essa sensualidade, mas sem ter vulgaridade. Traz esse amor pelo ser, né? É um ser feminino, né? É uma energia feminina, mas ela é compartilhada com os homens também. Aqui no Instituto da Estrela Guia, além das mulheres incorporarem as pombagiras, os homens também incorporam, porque eles têm isso, tem que ter o amor interno. A pombagira, ela vai cuidar do interior, daquilo que te motiva a viver, e não do que a gente ouve, né? Infelizmente,
de médiuns desequilibrados, da degradação do nome Pombagira, que se coloca como faz amarração. Pombagira não faz amarração. Pombagira é amor livre, é amor responsável, é amor por si mesmo e se amando, né? Como tem nas Escrituras, Jesus mesmo fala, né? Amai uns os outros como a si mesmo, porque precisa disso. Então, Pombagira traz este estímulo, esta alegria pela vida, pelo encanto. E nós temos um amor enorme por todas as pombagiras da egrégora espiritual do céu, porque elas trazem muito isso. E uma delas nos trouxe uma lição muito importante, que é a pombagira que acompanha o nosso amado pai Denison, que é a Dona Sete Caminhos. Ela nos instruiu a fazer um trabalho com as moças, né, que estão pelas ruas, para entender o porquê delas, o que acontecia. E foi um dos trabalhos mais lindos também que nós fizemos. Entender as suas dificuldades, os seus desafios, porque elas têm que ter muita coragem. E aí, a Dona Sete Caminhos nos colocou isso. Vá aprender esta coragem com essas mulheres que estão expostas, mas que são seres humanos, que têm muito também a nos ensinar. Muito bem, nós estamos conversando no programa Conviver de hoje, como sempre, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, com Dona Kelly Sanches de Ângeles, mãe, é a Mãe Kelly, como é conhecida no seu trabalho na Umbanda, no Céu Estrela Guia. E agora nós vamos perguntar para ela, Mãe Kelly, a Umbanda, a exemplo, como a senhora disse, do candomblé, sincretizando procedimentos, formulações espirituais, tem uma raiz muito profunda na área, digamos assim, no campo, na área rural, em contato direto com a natureza. É aquela casa cercada de árvores, de água, às vezes até de animaizinhos ali, silvestres. Como é que fica o céu, que eu já tive a grata oportunidade de visitar e fui muito bem acolhido, com muito carinho, com muita alegria. Como é que fica a Umbanda hoje, digamos assim, localizada na região urbana, em meio ao trânsito, edifícios? Como é que é isso? Tanto a Umbanda como o Candomblé precisam da natureza. Nós respeitamos a natureza como um campo santo, um campo sagrado. Mas nós precisamos, né, trazer essa energia até nós. Então, aqui o céu, como o senhor mesmo disse, ele está localizado no centro da cidade, né, numa cidade rodeado de casas. E nós trazemos um pouquinho, né, dessa natureza, através do nosso jardim, através dos nossos animaizinhos, que não são tantos, mas são representados aqui. Não dá para sempre, né? A gente também faz trabalhos na praia, na mata, nas cachoeiras, né? Mas não dá sempre para ir. Então, a gente procura trazer um ambiente acolhedor no meio da cidade. Trazer, né, esta energia através dos cantos, através, como o senhor teve aqui no Instituto Céu Estrela Guia, e convido a todos que estão nos assistindo a virem nos conhecer aqui na rua Itaperum 37, na Saúde. A gente traz um pouquinho através das imagens, né? A natureza, para nós, é importante, mas também nós nos interagimos com a espiritualidade, né, durante vamos dizer, a semana, também é importante. Então, a gente traz um pouquinho disso para cá. E aqui, quando nós estamos, né, numa gira, é como se a gente estivesse na mata, a gente se transporta, né? Porque quando existe uma gira, não existe mais paredes, não existe mais chão, existe um contato com a divindade, com o universo. Então, você pode criar essa energia e se transportar para as cachoeiras, quando a gente está cantando para a Mãe Oxum, para o mar, quando está cantando para a Mãe Iemanjá, para as matas, quando está cantando para Pai Oxóssi, né? Para as pedreiras, quando está cantando para Pai Xangô.
Então, a gente traz isso através dos cantos, através do toque, através dos movimentos, porque a Umbanda, ela tem muito isso, né, de se expressar pelo canto, pelo movimento, pelas cores, né? Nós estávamos aqui falando sobre as pombagiras, eu estou com pano de cabeça vermelho, simbolizando, né, as senhoras pombagiras, com os brajás cruzados, né, que é uma simbologia. Então, tudo isso traz, né, essa interação com a Terra, com o universo. Muito bem. A senhora é médium, expressão que nós adotamos no Espiritismo com Allan Kardec, a senhora é médium, e na generalidade existem os médiuns conscientes que se recordam, que estão presentes durante a manifestação do espírito a que acolhem fluidicamente, ou inconscientes, são aqueles médiuns que não se recordam de nada depois de terem recebido espíritos que se manifestam por intermédio deles. A sua mediunidade, Mãe Kelly, ela é consciente? A senhora lembra, está participando à parte da manifestação ou é inconsciente? Se o senhor me permitir, eu vou colocar mais um tipo de mediunidade. Nós entendemos na Umbanda que existem 3, que é o consciente, que o senhor citou, né? O inconsciente e o semiconsciente. Por que existe esse? Dentro da Umbanda, numa incorporação, quando vai, vamos dizer, ter essa conexão com a espiritualidade, com a entidade, ela tem movimentos, por exemplo, com o caboclo, vamos citar os caboclos, ela tem uma movimentação, ela tem um brado, né? O caboclo tem um brado diferente, ele tem uma movimentação com as ervas, a utilização de ervas, com pedras, e esta movimentação, ela se transforma, né? Que é o arquétipo daquela entidade, através dessa incorporação semiconsciente. A incorporação semiconsciente também, ela traz, não como a inconsciente que não se lembra de tudo, ou a consciente que se lembra de tudo, ela traz uma parte aonde o médium, através do seu entendimento, ele tem que se manter isso, é um ensinamento da entidade. Então, quando existe a semiconsciente, que é o meu caso, né, que grande parte eu estou semiconsciente, eu faço toda a interação com o arquétipo da entidade, por exemplo, do caboclo, ou até mesmo da pombagira, que nós falávamos há pouco, sem estar totalmente. Então, existe essa relação. A consciente tem também dentro da Umbanda, por exemplo, principalmente dentro que a gente chama aqui da linha de saúde, e tem médiuns aqui em outros terreiros que são inconscientes, ou seja, não se lembram de nada. Muito bem. Mãe Kelly, no filme O Xangô de Baker Street, escrito pelo Jô Soares a partir do seu livro, há uma cena onde um homem recebe o espírito de uma pombagira ou de uma bombongira. Na Umbanda, homens também recebem entidades cujo arquétipo, como diz a senhora, é feminino? Sim, sim. Os homens, aqui no Instituto Saio Estrela Guia, eles recebem pombagira, eles podem também receber uma cabocla, né, ou a preta velha, porque é a conexão com a entidade. Na espiritualidade, não existe essa diferenciação, existe a relação com a entidade, que é de longo tempo. Muitas das entidades que nos acompanham, elas nos conhecem há outras vidas. Já tivemos juntos, já trabalhamos juntos, já vivenciamos juntos. Então, não existe essa questão, né, de diferenciação. Então, um homem pode incorporar uma entidade feminina e uma mulher pode incorporar uma entidade masculina. Não há nenhum tipo de diferenciação nesse caso. Mãe Kelly, existe na Umbanda alguma atividade religiosa ou alguma manifestação mediúnica que é só para as mulheres, que
inclui apenas as mulheres, ou outra atividade que seja voltada apenas para a participação masculina? Existe algum tipo aí de distinção dos trabalhos em relação ao sexo dos participantes? Não, na Umbanda não, aqui no Instituto Sá Estrela da Guia não. Todos podem vivenciar, né, tudo. Vamos citar um exemplo da Corimba, né? A nossa Corimba, ela tem mulheres e homens. Então, tanto as meninas, eu toco atabaque, não tão bem como o pai, mas eu toco atabaque, né? As outras, as nossas filhas também tocam atabaque. Então, cada um pode exercer, né, aquilo que sentir, porque na Umbanda o convite é da espiritualidade, mas o consenso é do seu livre-arbítrio, né? Você vai se sentir bem. No início, às vezes, as pessoas se inibem, por exemplo, um homem que não conhece, fala assim, mas que sensação é essa? Depois que a gente, aqui no Instituto Sá Estrela Guia, nós temos um curso, né, uma vivência, vamos dizer assim, de teologia, para que ele entenda que aquela energia também faz parte dele. E que numa mulher, a energia de uma entidade masculina também faz parte dela. Esse conhecimento que a gente tem, né, com as entidades de outras vidas e de relação de ser um instrumento. Aqui nós falamos que nós somos instrumentos da espiritualidade, que eles estão na luz, que eles já evoluíram e eles vêm ajudar primeiramente a nós e aqueles que nos vêm procurar. Então, não existe diferenciação. Todo mundo pode fazer desde que esteja preparado, desde que se sinta bem, né, vivenciando isso, para que seja fluida essa comunicação com a espiritualidade. Muito bem. Eu gostaria que, nesse instante, a senhora me permitisse aqui abrir espaço para uma curiosidade. Por favor. Se a senhora puder me responder. Como é que foi isso, mãe Kelly, de ser auxiliar, assistente do padre Marcelo Rossi? Conta para nós aí. Olha, foi uma experiência muito, muito boa na minha vida, né? Eu vivenciei, né, aqueles momentos lá no grupo de trabalho do padre Marcelo, no início, onde ele fazia numa igrejinha bem pequenininha lá, do lado da Washington Luiz, e depois foi para Santo Amaro. O carismático, né, sempre me chamou a atenção desde criança, porque eu venho de uma família católica, minha mãe era para ser freira, né? Então o canto, né, aquela movimentação me chamava a atenção, e eu fui em busca disso. Eu já tinha mais ou menos uns 20 anos, por aí, entre 19 e 20 anos, e comecei a interagir. Só que, quando eu conheci a Umbanda, entrei a primeira vez num terreiro, me tomou de uma emoção enorme, porque a minha trajetória como médium começou como muito pequena, só que eu não sabia o que era. Eu tive, segundo, né, as minhas tias, a primeira manifestação eu tinha entre 3 e 4 anos de idade. E minha mãe católica não sabia direito o que fazer com aquilo, né? Como é que ela fala com as pessoas mortas, né? Que no caso era minha avó, que tinha falecido, e traz informações que só eu sabia. Então, quando eu chego num terreiro de Umbanda e sinto e vivencio aquela energia, aquela felicidade, aquela emoção de estar num lugar que você te preenche, foi importante, né, estar no catolicismo, conhecer o catolicismo, mas ali foi uma impulsão da minha vida para chegar até aqui. Muito bem, e aproveitamos para mandar uma vibração de gratidão, de amor ao padre Marcelo Rossi pelo seu trabalho na fraternidade, na caridade, no catolicismo. Mãe Kelly, conta para nós agora, abre o coração, vamos aí ver o que a senhora tem guardado, tem muita coisa boa, mas conta para nós um momento emocionante que a senhora vivenciou nesse seu trabalho na Umbanda de tantos anos.
Olha, são tantos momentos, junto com o nosso amado pai Denison. Foi assim, né? Acabei de contar para vocês, que foi a primeira vez que eu entrei num terreiro. E foi seguido de emoções, porque a vivência na Umbanda, ela é uma vivência muito rica. Ela não é uma vivência fácil, não é fácil, mas ela é uma vivência muito rica. Já tivemos, né, momentos de felicidades aqui plenos, como batizar, né, uma criança, né, esse mês a gente batizou 2 filhos gêmeos de 1 ano. Isso são momentos inesquecíveis. Um momento de consagração, né, quando eu e o pai Denison nos tornamos sacerdotes, né, juntos. Momentos, né, onde a gente está na rua, onde uma pessoa em situação de rua nos pedem a bênção, né? Pede para nos ajudar. E uma outra coisa que eu fico, assim, me preenche demais é os trabalhos humanitários, né? Que o senhor citou como trabalhos assistenciais, né? Esses trabalhos nos fazem nos dão uma força, nos fazem tão felizes, né? Nós estamos com muitos projetos, né, agora para, né, para começar a ação, né? Nós estamos com projetos aqui em São Paulo, nós estamos com projetos no Nordeste, e toda vez que a gente inicia algo novo, inicia uma gira, inicia, né, isso me traz uma alegria profunda. É algo assim que me emociona até de falar, porque abrir uma gira e levar um prato de alimento para uma criança em situação de vulnerabilidade nas ruas, é um recomeço. É um momento onde a gente vive a espiritualidade no todo. É onde a gente consegue entender a nossa relação como seres humanos e que a gente pode fazer algo, né? A gente pode fazer muito mais pelo outro do que muitas vezes a gente sabe ou entende. E isso me traz uma emoção muito grande, me revigora, né? Eu já tive momentos muito difíceis na minha vida, principalmente ter a minha mãe durante 14 anos, um coma vegetativo, né? E toda vez que eu ia visitá-la, eu falava assim para ela que aquilo que eu estava fazendo, que eu comecei a fazer, me preenchia e fazia com que eu honrasse aquilo que ela me ensinou, né? Aquilo que o pai Denison me ensinou, que era a fé, né? A fé fazia com que eu vivesse aqueles momentos de estar numa gira, ou de estar numa ação humanitária na rua, ou de montar projetos, algo que transformava, que transformava não somente a mim, mas a todos que estavam em volta. O que nós chamamos de nossos filhos, dos voluntários, e muitas vezes buscando até ir além do que a gente podia. Muito bem. A senhora fica emocionada, naturalmente. É uma vida inteira dedicada a uma crença religiosa que a senhora abraçou com emoção, e a senhora aí aceite aí a nossa admiração, o nosso respeito. No programa Conviver de hoje, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso com os nossos irmãos da Umbanda, na produção Fábio Bettinassi, diretamente de Araxá, Alex Monteiro, do Bom Retiro, e Bruna Paz, na divulgação Silvana Zandomeni, nos trabalhos técnicos competentes Rogério Palma e Jefferson Carvalho, e na edição Edi Pontes. Muito bem, equipe. Mãe Kelly, passa depressa quando o assunto é interessante e é palpitante. Nesses 5 minutinhos que eu tenho aí ainda, antes que tirem a gente do ar, eu vou deixar, porque o horário aqui é britânico, eu vou deixar para a senhora se pronunciar com uma mensagem de esperança que todos nós brasileiros estamos precisando.
Eu desejo, né, do fundo do meu coração, e desejo vem de Pombagira, vem do amor, que todos vocês alcancem, né, os seus objetivos, através, principalmente, né, do amor, da compaixão, da fé. Nós estamos aqui num solo, né, de muito amor, de muita fé, o Instituto Céu Estrela Guia, e que emana isso, né, com pessoas. E nós sabemos que todos, a humanidade toda faz parte de nós, e nós fazemos parte da humanidade, ou melhor dizendo, eu faço parte do todo, e o todo faz parte de mim. E quando a gente compreende isso, a gente sabe que nós podemos fazer, sim, pelo outro, com amor, com fé, com a grandiosidade, né, que nosso Pai Olorum, que não, né, na Umbanda é Pai Olorum, mas é Deus, que está sempre dentro de nós, que nós fazemos parte dele e ele faz parte de nós. Então, eu desejo que todos sejam muito felizes. E este solo sagrado, o Instituto Céu Estrela Guia, está aberto, porque esta é uma casa do povo, é uma casa de amor, é uma casa de fé, é uma casa onde o trabalho humanitário abrange não somente aqui São Paulo, mas o nosso amado Brasil. E vocês estão convidados a virem. E, como eu brinco sempre com os meus filhos, precisamos de muitas mãozinhas por aí, não só, né, para que o amor, a fé, né, seja divulgado e que não haja intolerância, mas sim haja respeito por todos, seja qual for a sua fé. É isso. Mãe Kelly, o nosso agradecimento. A senhora precisa voltar, porque tem muitas perguntas aqui que ficaram sem resposta. Vão ficar aqui na gaveta. Vão ficar na gaveta, esperando o seu retorno. Trabalho público no céu, não no céu lá em cima, no céu aqui de baixo. No seu céu. É dia do trabalho público, a reunião pública? Olha, nós sempre divulgamos no nosso Instagram, se o senhor me permitir falar. Por favor. Né? É Céu Estrela Guia, é no Instagram e no Facebook, a gente divulga as datas. Existem algumas alterações, normalmente nós fazemos ou de quarta-feira ou de sexta-feira. E nós também convidamos a todos vocês para fazer o trabalho humanitário, o trabalho assistencial nas ruas de São Paulo. E que também sempre é divulgado nas nossas redes sociais, tanto Instagram como Facebook, @Céu Estrela Guia. Mais uma vez, o nosso muito obrigado, Mãe Kelly. Recomendações ao nosso irmão Pai Denison, a quem nós devemos aí, a ele e a senhora, a acolhida que tivemos aí por ocasião de ato interreligioso realizado, muito bem realizado na sua casa. Mas o tempinho aqui já acabou. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Eu faço aí um pedido, àqueles que estão me assistindo nesse instante e que participaram dessa belíssima entrevista com a Mãe Kelly da Umbanda. Olha, escreva para mim, diga quem você gostaria de ver entrevistado no programa Conviver. Se você não tem uma pessoa especial, coloca a crença religiosa que você gostaria de ver aqui, recebida com o mesmo carinho que dedicamos à Mãe Kelly, a essa crença que você tem dúvida, tem perguntas para fazer. Aceitamos sugestões e queremos atender a você. Nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até a próxima semana, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Você acompanhou Programa Conviver.